O objetivo no presente vídeo é apresentarmos a transformada de Fourier em tempo discreto. Neste vídeo, indicado aqui da transformada de Fourier em tempo contínuo, utilizamos um procedimento passo a passo para mostrar como é possível chegar nessas equações que estão aqui em vermelho, que conhecemos como a transformada direta de Fourier em tempo contínuo e a transformada inversa. Poderíamos seguir um procedimento muito parecido para a transformada de Fourier em tempo discreto, porém a minha proposta aqui é a gente fazer alguma coisa um pouco diferente. Então, do lado esquerdo, em vermelho, estão as relações da transformada de Fourier em tempo contínuo, e aqui à direita, em verde, eu coloquei a série de Fourier em tempo discreto. E a minha proposta é olharmos para essas equações e nós vamos inferir a transformada de Fourier em tempo discreto olhando para os dois lados. Do lado de cá, eu vou aproveitar o aspecto da transformada, do lado de cá, vou aproveitar o aspecto do tempo discreto. Na hora que a gente fundir essas duas coisas, esperamos ter as relações da transformada de Fourier em tempo discreto. Bem, antes de nós começarmos a escrever as expressões, vamos apenas lembrar de alguns aspectos importantes das equações que já aparecem aqui. Nessa primeira equação, que é a transformada direta da transformada de Fourier, o que é importante observar, que aproveitaremos, é o seguinte, esse sinal cuja transformada aparece aqui, em sendo um sinal em tempo contínuo, e agora ele é um sinal possivelmente aperiódico, isso significa que a integral tem que ir de menos infinito a infinito. Ou seja, não adianta olhar apenas para um período, uma vez que o sinal pode ser aperiódico. E pelo fato de ser um sinal em tempo contínuo, então nós percorremos via uma integral, com incrementos infinitesimais de dt. A segunda expressão é a transformada inversa, e agora tomamos a transformada de Fourier, que é uma função contínua da frequência. Por ser uma transformada contínua da frequência, percorremos essa transformada via uma integral, e essa função também ela é definida de menos infinito a infinito. Então vamos percorrer essa função de menos infinito a infinito em intervalos infinitesimais de frequência, e esses valores são utilizados como ponderações para os fasores, que a hora que somar isso tudo, recuperamos o sinal no domínio do tempo. Então, nessa primeira expressão, à direita temos o domínio do tempo, mapeando para o domínio de frequência. Na equação de baixo, temos à direita domínio de frequência, mapeando para o domínio do tempo. E aqui temos a condição para a existência da transformada de Fourier, aqui, e a condição é que o sinal x de t tem que ser absolutamente integrável, ou seja, a integral do módulo desse sinal deve ser, isso aqui é infinito, tá, gente? Isso aqui tem que ser menor do que infinito, okay? Ou seja, tem que ser um valor finito. Passemos para o lado direito aqui da série de Fourier em tempo discreto. Então vamos lembrar de alguns aspectos. Aqui temos os coeficientes da série de Fourier, e lembramos que em tempo discreto existe um número finito desses coeficientes, e esse número é igual a n grande, que é o período do sinal. Então, se é um número finito e discreto, esse somatório tem que ser somatório, não pode ser integral, uma vez que isso aqui é um sinal em tempo discreto, Então, basta percorrer esse sinal ao longo de um período e temos toda a informação necessária. Isso nos dará os n valores, n grandes valores dos coeficientes da série de Fourier. E a equação de síntese, então vamos percorrer os n valores de AK, portanto o K percorre n valores consecutivos, com uma sequência
dos coeficientes AK é uma sequência discreta. Mais uma vez temos aqui um somatório, não é uma integral, e os fatores aparecem aqui reconstruindo o sinal em tempo discreto. Bem, agora nós vamos juntar essas duas coisas e vamos tentar escrever por indução a transformada de Fourier em tempo discreto. Então nós vamos escrever a primeira expressão assim. Isso aqui é convenção. Quando se trata de sinais de tempo contínuo, a convenção de escrever o argumento é J ômega, e aqui em tempo discreto o argumento é E elevado a J ômega. Mas a leitura dessas duas coisas é praticamente a mesma, ou seja, é uma função complexa da frequência. Então vamos ver o que nós vamos colocar aqui do lado direito. Observe que do lado direito teríamos alguma coisa assim, só que como o x é discreto, então eu não posso ter, não faz sentido ter uma integral. Então aqui teremos que ter um somatório, bem como era aqui, né? A diferença é que, no caso da transformada de Fourier, esse sinal não precisa ser periódico. Moral da história, nós temos que ter a capacidade de percorrer esse sinal de ponta a ponta, assim como foi aqui no caso em tempo contínuo. Okay? E o resto é basicamente o mesmo. Okay? Ômega e no lugar do T, o N. Então temos essa expressão que, diga de passagem, é a transformada direta da transformada de Fourier em tempo discreto. Agora façamos a transformada inversa, que é a equação de síntese, ou seja, como a gente volta do domínio de frequência para o domínio do tempo. Então é claro que nós vamos, à semelhança do que está aqui e a semelhança do que está aqui, utilizar essa transformada como elemento de ponderação. E aí onde que vem uma das questões interessantes aqui. Esta função é uma função contínua da frequência, mesmo, né, para sinais em tempo discreto. O que está discretizado aqui é o tempo, não é a frequência. Na frequência, essa função é contínua, portanto, eu vou percorrê-la via uma integral. Okay? Os fasores aqui aparecem normalmente, ômega t e d ômega, porque nós vamos percorrer essa função, mas aqui nós vamos aproveitar algo que vem de cá, né? Assim como na série de Fourier, os coeficientes da série eram periódicos, ou seja, havia um número limitado, no caso n grande, de coeficientes A, e depois disso eles ficavam se repetindo, a mesma coisa ocorre no caso da transformada de Fourier em tempo discreto. Essa função é contínua, mas é periódica. Portanto, essa integral se dá ao longo de apenas um período dessa função, que no caso o período é 2π. Então vou indicar aqui, mostrando que essa integral se dá ao longo de qualquer faixa contínua de largura 2π, e aqui temos um fator 1 sobre 2π. Chegamos assim às expressões em azul, que são transformada direta e inversa de Fourier para sinais em tempo discreto. Vamos fazer um par de exemplos. O primeiro exemplo se propõe a calcular a transformada de Fourier de uma exponencial discreta. Okay? Essa exponencial tem uma aparência assim, né? Se A for positivo e o módulo de A tem que ser menor do que 1. O módulo de A tem que ser menor do que 1 para que este sinal seja absolutamente somável, ou seja, o somatório
infinito do valor absoluto do sinal tem que ser finito. Isso para garantir a existência da transformada de Fourier. Então vamos lá, vamos aplicar a definição que já coloquei aqui para nossa conveniência. Então vamos fazer essa continha que nós vamos ver que é bem mais fácil do que parece. Então x de j ao ômega, agora esse somatório, quando eu colocar este sinal nessa posição, observe que o U faz com que todos os valores à esquerda, ou seja, para valores negativos de n, sejam zero. Portanto, esse somatório só precisa começar de zero. A é elevado a n, e agora o resto da expressão é elevado a menos j ômega n. Podemos manipular um pouquinho e colocar assim: A é elevado a menos j ômega elevado a n. É um somatório infinito. Ok? Pergunta: converge? Se isso for verdade, converge. Então, segunda pergunta: converge para onde? E aí nós vamos utilizar este resultado, que é o resultado de soma de série infinita. Então, se converge, converge para 1 sobre 1 menos o que está aqui dentro do parênteses. Então, que é A elevado a menos j ômega, e isso daqui é válido se A for menor do que 1. Esta função é uma função contínua da frequência, okay? Ela se repetirá, aliás, aqui para ficar consistente com minha nomenclatura, eu vou manter assim, né? E ela se repetirá a cada 2π, né, no eixo de frequência. Num outro vídeo no futuro, faremos a análise e a interpretação dessa função. Passemos agora para o último exemplo, e aqui o sinal, ao invés de ser exponencial, é o impulso unitário discreto. Então, de novo, e aqui eu já vi onde que está a origem do erro, propagação de erro aqui, que eu vou manter assim. Como é que fazemos essa conta? Observe o seguinte: na hora que eu substituir esse sinal pelo impulso, esse somatório infinito todinho, a menos de um valor, é zero. O único valor que é diferente de zero é para n igual a zero, porque para n igual a zero isso aqui é 1. Então vamos lá, então vai ser para n igual a zero, o sinal é delta de zero, que é 1, vezes e elevado a menos j ômega zero, que é 1 também. Ou seja, a transformada de Fourier do impulso unitário é uma constante, ou seja, independe da frequência, e é 1. Nós vamos fazer o gráfico disso, então vamos indicar aqui o período de menos π a π tem largura 2π, e daqui a aqui 1. Indicando o quê? Indicando que todas as frequências possíveis dentro do sinal discreto, que é o impulso, tem o mesmo peso, tem a mesma potência espectral, né? Agora, lembre-se que essa função é periódica com o período 2π. Então, isso aqui se repete para 2π para cá, repete 2π para cá, outros 2π, outro 2π, etc., né? Mas toda a informação está em qualquer faixa de menos π a π.